Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual hora que minhas irmãs vão ver este vídeo, mas eu espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é quinta-feira, já se aproximando o finalzinho de semana. Espero que todas estejam bem na presença de Deus, estejam com saúde, estejam fortalecidas na presença de Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Cada inscrito deste canal, que venha ser abençoado, venha ser cheio de bênção, que venha ser cheio da presença do nosso Deus. Tudo para a honra e para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs, dê um joinha, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Só Ele é Deus e só Ele é bom, e só Ele é tudo na nossa vida, e sem Ele nada nós seremos. Mas com Ele na nossa vida, minhas amadas irmãs, nos ensinando, nos capacitando, aleluia, dirigindo as nossas vidas, os nossos passos, nossos pensamentos, o nosso coração esteja diante da presença de Deus todos os dias, para a honra e para a glória do nome dEle, aleluia. Eu estou aqui com a palavra de limão, aqui no livro de primeira apóstola de João, minhas amadas irmãs, já se aproximando para perto de Apocalipse, que fala os filhos de Deus, João 3, e a partir do verso 1, que diz assim: a mim e a você, vinde que grande caridade nós tem concedido, por isso o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifesta, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o viveremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Aleluia. Porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conhece, nem conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui, minhas amadas irmãs, no livro 1 de João, já perto aqui de Apocalipse, fala quem é os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde que grande caridade nós tem concedido o Pai, que fomos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conhece a Ele. Aleluia. Então, quem é filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o mundo não conhece. Porque quem no mundo conhece a Deus, minhas amadas irmãs, não conhece. Por que não conhece? Porque quem está no mundo, fazendo as obras do mundo, as práticas do mundo, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra de Deus, que está longe da presença de Deus. Porque quem pratica as coisas do mundo está agradando o maligno, não a Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos filhos e filhas de Deus, eu e você, minha amada irmã, desculpa, eu e você, minhas amadas irmãs, temos que lutar para agradar a Deus, vivendo no mundo, mas o mundo não pode fazer parte da minha nem da tua vida, porque a nossa vida tem dono, e o dono da nossa vida, minhas amadas irmãs, se chama Jesus Cristo.
Então eu tenho que viver de acordo, me lutar a minha vida para viver de acordo com a palavra dele, para viver de acordo com a vontade dele. Porque quando eu estou vivendo, como diz a palavra dele, aleluia, vinde que grandes caridades nós tem coincidido. O Pai que fomos chamado Filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Se o mundo não conhece Deus, aleluia, é o povo que está no mundo, fazendo as práticas do mundo, não conhece a Jesus Cristo. Se eu estou aqui, neste mundo, mas eu estou aqui lutando, minhas amadas irmãs, para fazer o que agrada a Deus. Para fazer o que agrada ao Senhor. A maioria das pessoas que estão no mundo não vai gostar de mim. Por quê? Porque eu não estou ali fazendo o que eles estão fazendo. Mas eu estou fazendo aqui o que a palavra do meu Deus manda eu fazer. Então eu estou ali procurando a fazer o que agrada a Deus. Para quê? Para que o meu nome venha a ser escrito no livro da vida. Então, para mim ter minha salvação, para mim ser filha de Deus, eu tenho que lutar por isso aí. É uma vida, minhas amadas irmãs, constantemente de busca, de renúncia. Eu tenho que renunciar às práticas do mundo, mas eu tenho que viver para Jesus, para Deus. Agradar o Espírito Santo, como diz a palavra aqui de Deus, porque não conhece a Ele. Então o mundo não conhece Deus, não conhece, porque o mundo, quem está no mundo, está fazendo as coisas do mundo, e Deus, Ele não é do mundo, não. Deus, Ele é do alto, Ele é do céu, ele é vida, Ele é soberania, Ele é santo. Aleluia! Então nós temos que fazer o que agrada ao nosso Pai. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifesta, seremos semelhantes a Ele. Então nós temos que procurar, quando Ele se manifestar, somos semelhantes a Deus, semelhante a Jesus Cristo. Porque estamos aqui nesse pó de terra, mas estamos aqui lutando para fazer o que agrada a Deus. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu não estou aqui para agradar a A, B, a C, para agradar fulano, mas estou aqui para agradar, lutando muitas vezes contra mim mesmo, para fazer o que agrada ao meu Deus. Porque quando eu estou agradando a Deus, estou fazendo o que a palavra dele está me mandando eu fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Então a palavra do Senhor está falando para mim aqui, que o pecado ele é iniquidade. As práticas do pecado afasta o ser humano de Deus. Quando um ser humano está em pecado, comete algum tipo de pecado, está fora da presença. Por quê? Porque o pecado é iniquidade. E o pecado, aleluia, e o pecado agrada quem? Agrada o maligno. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de João 15, a partir do verso 1 adiante. Deus, Jesus Cristo, deu seu Filho naquela cruz para morrer por mim e por você, para nos salvar e nos libertar. E a palavra dele nos diz a mim e a você que quando ele ressuscitou o terceiro dia, aleluia, ele trouxe vida e vida em abundância. Satanás veio matar, roubar e destruir. É o que ele está fazendo hoje no mundo. Que hoje todo mundo está vendo o que o maligno está fazendo na vida das pessoas, das famílias, nos lares, nos adolescentes. Isso é muito triste. O coração dói. Por quê? Porque as pessoas querem fazer mais a prática do mundo do que fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o pecado afasta o ser humano, o homem ou a mulher, da presença de Deus. O que me aproxima de Deus é eu procurar ter uma vida em santidade, ter uma vida em comunhão com Ele, procurar viver o que agrada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não viu nem o conheceu.
Olha que coisa séria. Quem peca não conhece a Deus. Porque se eu sou filha de Deus, eu quero Deus na minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família, eu tenho que procurar agradar ao meu Jesus. Procurar agradar ao meu Deus. Aquele que deu seu filho, aleluia, para pagar um preço naquela cruz do Calvário, aleluia, derramando todo o seu sangue para nos libertar, minhas amadas irmãs. A obra de Deus foi naquela cruz, foi uma coisa muito séria. Foi séria e foi uma obra perfeita. Para quê? Para libertar o ser humano da mão do diabo. Ele fez para libertar. Porque se ele não tivesse feito isso, não existia salvação. Mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dele, que é grande e infinita, ele teve misericórdia de mim e de você. Para quê? Para nos libertar. Para que eu e você tivemos nosso nome no livro, escrito no livro da vida. Aleluia. Isso não tem preço, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão gloriosa, ela é tão santa, ela é tão pura, que é uma coisa linda a palavra do Senhor. Aleluia. E quando você coloca no seu coração, no nosso coração, a palavra de Deus, ela faz o efeito que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Porque quem faz a obra é Ele. É Ele que faz a obra na minha vida e na tua, dentro da tua casa, dentro da minha casa. É Jesus que faz. Não somos nós, porque nada nós somos. Mas o poder vem dele, o poder vem da mão dele. Ele que resgata aquele que está caído. Ele que cura aquele que está, aleluia, sem esperança de vida. Ele que dá alegria àquele coração que está triste. Se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele que dá o renovo. Ele que chega com a mão dele, fazendo ali o que ele quer fazer na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Então não temas, creia. Confie nesse Deus que é grande. Confie nesse Deus que é poderoso. Confie nesse Deus que chega na sua casa, na sua vida, resgatando, salvando e libertando para a honra e para a glória do nome dele, para o nome dele o nome dele vencer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser exaltado, aleluia, porque só ele é santo, só ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória, porque santo ele é, sempre foi e sempre será. Louvado seja o nome do Senhor. Então a obra de Deus, a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, é tudo isso e muito mais. Ela é tudo isso e muito mais. A palavra de Deus diz que a Bíblia é o livro mais santo que tem, é a palavra de Deus. E tem coisa escrita na palavra que a gente não sabe, porque é tanto milagre que Jesus fez, que tem muitos que não foi escrito nesse livro, minhas amadas irmãs. Só vamos saber naquele grande dia é que vamos conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, ela é linda. Os filhos de Deus. Vamos lutar, minhas amadas irmãs, para que eu e você o nosso nome está constantemente, todos os dias, escrito no livro da vida. No livro da vida. É o bem mais precioso que uma vida pode ter, se chama salvação. A salvação. Muitos querem ter bem materiais, querem ter isso, querem ter aquilo, mas tudo isso fica para trás. O que importa na minha e na tua vida é a tua família ser salva, é a tua família ser liberta, é a tua família ter convenção e libertação dentro da tua casa, dentro da minha casa. É isso que eu e você temos que lutar todos os dias, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças que vem do Senhor, para lutar, orar, jejuar e pedir: Senhor, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus, Jesus. E Jesus chega com a misericórdia dele, minhas amadas irmãs, que a misericórdia dele é infinita. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, ela é muito linda na minha e na tua vida. Quando você se bota para Jesus verdadeiramente. E você crê neste Deus. E você crê nesta palavra que é o próprio Jesus Cristo. A sua vida muda. A sua história não fica a mesma, porque a minha não ficou. Hoje eis-me aqui, porque Jesus teve misericórdia de mim, minhas amadas irmãs.
Deus é um Pai muito lindo. Deus é um Pai lindo. Quando eu não conhecia a palavra, eu achava que Deus estava lá no céu e pronto. Mas quando Deus chegou na minha vida, eu comecei a ler a palavra. E o meu entendimento veio se abrir quando eu comecei a ler a palavra. Aí eu entendi que era Deus. Aí eu comecei a entender quem era Jesus Cristo, o que Ele fez na minha vida. Muitas vezes nós vivemos aqui na terra, trabalhamos, temos família, temos casa. Nos olhos humanos temos uma vida ali, perfeita. Mas no mundo espiritual estamos mortos. Porque eu tinha e continuo tendo minha casa, tinha minha família, mas não conhecia Deus. A minha vida veio mudar. Eu disse, acordei quando eu comecei a ler a palavra. Foi aqui que Deus me mostrou a verdade, que é a vida que é dele. A verdade está nele, minhas amadas irmãs. É Deus que faz. Abre o nosso entendimento, nosso coração, para que a palavra dele venha entrar e fazer o efeito que ele quer fazer. Porque ele é Deus que pode tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós conhecemos, eu e você conhecemos esse Deus grande e maravilhoso que Ele é, o pecado passa longe. Porque nós sabemos de quem eu sou filha. Eu sei de quem eu sou dona. Eu sou dona do meu Jesus. Sou dona do Deus vivo. Daquele que cuida de mim, cuida de você, cuida da sua casa, cuida da minha casa. Então, essa palavra, minhas amadas irmãs, é um bem precioso na minha e na tua vida. Cada dia mais eu e você, para que viemos se aproximar desse Deus tão maravilhoso que Ele é. Para que sejamos filhas e filhos de Deus. Permanecêssemos filha e filho do Senhor Jesus Cristo. Do nosso Pai Todo-Poderoso. Desse Deus que é tão grande, minhas amadas irmãs. E tão grandioso que Ele é. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, no livro de João, 1 de João, aleluia, que já se aproximando de Apocalipse. No verso 3, capítulo 3 e o verso 1 adiante. Que esta palavra venha ficar no seu coração. E leia a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. Leia a Bíblia. A Bíblia é um livro tão lindo, tão importante, é o livro mais sábio que existe. E mais verdadeiro. Porque a palavra é de Deus. A palavra não é minha, não é sua, não é de ninguém, mas é do Deus Todo-Poderoso. Tudo que Ele quer é que eu e você passamos a conhecer e saber quem Ele é. Mas eu só posso saber quem Ele é eu lendo a palavra. É lendo a palavra. Muitas vezes as pessoas conhecem Deus de ouvir falar. Fulano disse isso, ou minha mãe, minhas avós, minha tataravó falou, e é isso e aquilo. Não, minha amada irmã. Nós temos que conhecer Deus pela palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que dá vida àquele que não tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E que Deus te abençoe, te cubra de bênção. As doces consolações do Espírito Santo tenham sobre sua vida e a sua casa. Receba a bênção, receba a cura, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.